Eita, não podia faltar ela. Mas hoje, a nossa aula de hoje promete. Promete. Ô, Rasta, e o que é que eu tenho que fazer, Rasta, para ajudar nessa live, para ajudar nesse crescimento, nesse engajamento dessa live, Rasta? Simplesmente você vai clicar naquele botãozinho chamado aviãozinho. Olha o aviãozinho, olha o aviãozinho, olha o aviãozinho, aviãozinho, aviãozinho. Vai clicar naquele aviãozinho daqui da live e vai mandar para o máximo de pessoas, porque hoje nós vamos falar sobre ele, senhora. Nós vamos falar sobre ele, o nosso querido Húmero. E o nosso querido, também a nossa querida cintura escapular. Hoje vai ser demais, demais, demais. Ô, Rasta, eu posso estar dentro, você já está dentro lá, ele. Mas nós estamos conectados, então cola com Rasta, porque nós temos muita coisa para aprender. Eu também, David, estou muito animado para isso aqui que vai acontecer. Senhoras e senhores, porque hoje promete. Hoje vai ser um daqueles dias que promete muita coisa e não pode prometer. Tem que entregar, né, Raça? Tem que entregar algo de qualidade para os meus alunos, porque os meus alunos, com certeza, são pessoas especiais, são pessoas extraordinárias. Ó, cortei até o cabelo para dar live, para dar aula para vocês hoje. Deu um grau no cabelo, tá vendo como o Raça tá bonito? Tudo isso para dar aula para vocês. Então manda essa live para o máximo de pessoas que você puder. E também o que acontece, nós não tivemos aula na semana passada, não foi? Por causa da chuva, mas nós estamos de volta. Graças a Deus, obrigado, meu Deus, obrigado, meu Deus, obrigado. E dá tudo certo no final das contas. A gente só tem a agradecer a Papai do Céu. Hoje nós iremos falar sobre essa estrutura anatômica que é algo extraordinário chamado de húmero. Nós iremos comentar hoje, senhoras, tanto sobre o húmero como sobre a questão lá em cima, né, do senhor cintura escapular. Então, para você ter noção, o que é que de cara o Rasta quer que você entenda? Eu quero que você entenda que esse osso aqui chamado húmero, tá? Esse osso aqui chamado húmero, ele é o maior osso do membro superior. Então, no membro superior, nós temos esse osso chamado húmero. E é o primeiro ponto que eu quero que você entenda antes de nós começarmos a falar sobre incidências, antes de nós começarmos a falar sobre posicionamento. É o primeiro ponto que eu quero que você entenda. O segundo ponto que eu quero que você entenda, na realidade, que você relembre, é o seguinte: é o que nós falamos muito, precisamos bater. O que está para cima é proximal e o que está para baixo é distal. Esse húmero ele fica entre duas articulações. A primeira articulação nós conhecemos ou chamamos de cotovelo, mas na sua nomenclatura original, essa articulação aqui recebe o nome de húmero que você vê conexões de ossos dentro de uma articulação, você vai pegar um tiquinho de um tiquinho do outro para formar um nome articular. Então, o que acontece? O húmero ele vai se conectar com o quê? Com a una. Se o húmero ele se conecta com a una, é como se fosse teu pai e tua mãe dando teu nome. Ele misturou um tiquinho de papai, um tiquinho de mamãe para dar o seu nome e assim surgiu o nome da articulação. Então, qual é o nome da articulação, Rasta? O nome articular é húmero unar, que é um pouquinho do húmero e um pouquinho da una. Isso aqui você não esquece nunca mais. Um pouquinho do húmero, um pouquinho da una, vai se formar a húmero unar. Entendendo os dois princípios que misericórdia. Entendendo os dois princípios que o que fica para cima é proximal, o que fica para baixo é distal, você já capta aqui no seu cérebro, já coloca aí para dentro, papai, lá ele, mas já introduz aí no seu cérebro o seguinte: quando você faz um raio-x de húmero,
você precisa pegar as duas articulações. E quais são as duas articulações conectadas com o húmero? O nome da primeira articulação se chama cotovelo, que é o nome de húmero ulnar, que foi esse nome aqui que nós damos. A segunda articulação que vai ser introduzida nesse porém aqui, da radiografia de húmero, é o ombro. O ombro, ele é necessário estar. E qual é o nome, Rasta, dessa articulação do ombro? Você lembra que eu te falei que todas as vezes que nós falamos de articulação, nós falamos de nomenclaturas daquilo que é junto? Por quê? Porque articulação, e eu vou dar uma aula só disso, eu vou pegar no seu pé, para você não esquecer nunca mais. A articulação húmero-ulnar é a junção de dois ossos. A articulação do ombro, ela vai dar o mesmo segmento, ele vai dar o mesmo porém. É chamado de gleno humeral. É a junção da cavidade glenoide, com... melhorou agora o áudio? É a junção da cavidade glenoide com a articulação do ombro, ou do húmero. Então, nós temos a cavidade glenoide, que é justamente essa daqui, ó. O que acontece? Você vai juntar húmero e cavidade glenoide para dar o nome de ombro, que é gleno humeral. Esqueceu, pai? Não esquece nunca mais. Com o arrasto é assim. Você grava uma vez e não esquece nunca mais, né, papai? Não dá para esquecer. Aí você começa a entender os parâmetros daquilo que é necessário para que o seu exame esteja com qualidade e de qualidade. Qualidade e de qualidade. Por quê? Porque essa qualidade, ela é primordial para o seu desenvolvimento dentro do raio-x. Então, o que acontece? Ó, eu coloquei a lapela aqui de sobreaviso, mas se der ruim o áudio aqui, aí eu conecto a lapela para melhorar, fechado? Mas tá bom o áudio? Massa, o áudio tá bom, né? Então, eu posso dar continuidade. Massa demais. Vocês que mandam aqui, papai. Vocês que mandam no Rasta, vocês que mandam. O que vocês disserem, tá dito e acabou. Mas vamos para o assunto que é interessante. Isso aqui é muito interessante para vocês captarem. Então, o que acontece? Toda vez que nós fazemos a análise do húmero, nós temos que entender o que é porção distal e o que é porção proximal. E um ponto que eu falei, que talvez não sei se deu para ouvir porque o áudio cortou, mas já que agora está melhor, nós entramos nesse assunto. Um ponto interessante que eu falei para vocês é justamente isso aqui. É fundamental você identificar as duas articulações que conectam-se com o húmero para você conseguir realizar o seu procedimento. Entendendo que todas as vezes que você realiza o seu procedimento, você precisa conectar as duas articulações. As duas articulações, elas necessitam estar no local inserido, que é o local do exame. Então, você faz essa conexão e automaticamente você faz essa análise perfeita para que o seu exame seja entregue. Eu digo e repito todas as vezes, a sua identidade lá fora é seu RG. A sua identidade dentro do ambiente hospitalar é justamente a qualidade do exame que você entrega. Então você necessita entregar um exame de qualidade para ter um retorno de qualidade. Fechou? Então vamos para o que interessa. Você já entendeu esse parâmetro, você já entendeu a importância de você fazer a conexão perfeita de todo o sistema. Você já entendeu que o nome articular do ombro se chama glenohumeral, porque é a junção da cavidade glenoide e o húmero. E você já entendeu que o nome articular do cotovelo é húmero ulnar, porque vai fazer a junção do húmero com a una. E isso vai dar
o nome articular. Então você precisa sempre estar conectado em seu cérebro, tomando o seu remedinho, papai, para você jamais esquecer. Agora, vamos para o passo que interessa, que é a incidência. Eu vou explicar a vocês todos os passos da incidência e preciso que vocês prestem, de fato, muita atenção nisso aqui, porque é fundamental para mudar o seu destino dentro da radiologia. Então, capta, observa, aproveita para você não esquecer de nada, fechou? Então, vamos lá para o que interessa. Aí está o nosso paciente. O que é que eu preciso observar no meu paciente? Primeiro, você precisa observar que esse exame que você vai fazer do seu paciente, ele é book mural, book mesa ou técnica livre. São os três fundamentos que você precisa analisar até para você conseguir determinar um KV e um MAS para esse paciente. Então, a análise da estrutura é fundamental para captar o seu direcionamento. Uma coisa que eu sempre falo com todos os alunos, eu sempre falo com todos, não é com um nem com dois, é com todos os meus alunos. Gente, todas as vezes que você for fazer o raio-x do paciente, observa o biotipo do paciente ou rasta. Você já falou isso, mas é fundamental você aprender, você desenvolver, você captar e observar. Todas as vezes que você for fazer o raio-x do paciente, observe, analise biotipo do paciente, analise a estrutura que vai ser radiografada e capture a anatomia. É fundamental, a anatomia radiológica. A anatomia radiológica é a estrutura óssea do paciente. Então, se você tem, primeiro, ó, capta comigo, eu vou repetir mais uma vez o que eu disse nas aulas anteriores. Se você tem uma estrutura e essa estrutura ela dá o segmento longitudinal, tá? Como tá aqui, ó, longitudinal. Se a sua estrutura dá o segmento longitudinal, o seu RI, ele vai ficar no sentido longitudinal. Se a sua estrutura ela é transversal, o seu RI vai ficar transversal. Tem muita gente que se apega a isso, mas é só você olhar a estrutura. Estrutura longa, eu vou ter automaticamente um RI em posição longitudinal. Estrutura com largura, eu vou ter o meu RI no sentido transversal. Não esquece, nunca mais, e coloca o rasta, porque a gente vai direcionar agora, papai. Vamos lá. Nesse exame aqui do meu paciente, eu preciso observar o seguinte: eu preciso observar o posicionamento do meu paciente. Então, o meu paciente ele está em ortostase, em decúbito ventral ou decúbito dorsal, ou ele está sedestado. É o primeiro ponto para eu identificar. Então, no raio-x de húmero, você percebe que o seu paciente ele está em pé. Perceba que ele está em pé. Se ele está em pé, se dá a nomenclatura de ortostase. Todas as vezes que você vê uma solicitação médica dizendo assim, eu quero o exame em ortostase, ou seja, o exame do paciente tem que ser em pé. Isso é muito importante você memorizar também, por causa de alguns outros raios-x que eu não vou falar disso agora. Mas vamos para o que interessa. Então, o meu paciente está em ortostase, é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu preciso fazer a minha análise é que o meu paciente, além de estar em ortostase, ele também está com o raio central perpendicular. Então, paciente em ortostase é o primeiro ponto e o raio central ele está perpendicular. Como assim, Rasta? Você já faz aquela análise perfeita que só você sabe fazer na aula do Rasta, né, papai? Eu tenho que puxar sardinha para os meus alunos, tenho que falar que é na aula do Rasta. Tenho que falar, tá? Então, o que acontece?
Aqui você vai observar o posicionamento do paciente e vai perceber esse traquejo, para você não esquecer nunca mais, pai. Nunca mais você vai esquecer isso. Então, o paciente está em ortostase, o raio está perpendicular. Ô, Rasta, como é que eu sei que o meu raio ele está perpendicular? Como é, Rasta, que eu vou observar e analisar isso? É simples, é simples. É só você perceber aqui, ó, o raio, tá vendo? Ele está perpendicular, ou seja, ele está em uma linha reta, tá certo? Ele está em uma linha reta. No caso, João Paulo, se o seu paciente ele estiver em cadeira de rodas, você vai fazer deitado, mas o importante é você conhecer e observar a estrutura para que você não se passe. Para você não se passe. Então, se o paciente estiver em cadeira de roda, não tem como você fazer ele em pé. Você vai fazer ele deitado, tá certo? Mas o importante é a análise para você captar. Então, o paciente está ortostase, o raio está perpendicular. Se tivesse alguma angulação de raio, o raio estaria ou sentido cefálico é o quê? Cabeça, ou sentido caudal, que é na cauda ou em direção aos pés. Aí vinha outros poréns. Mas o raio, ele está o quê, gente? Ele está perpendicular. Agora, ele está perpendicular aonde, Rasta? Como é que eu vou saber o meu raio central? Aqui, nós voltamos para o esqueleto para você captar essa informação. O seu raio central, ele estando perpendicular, o que é que vai ficar fácil de você memorizar? Memorizar. O de você memorizar é o seguinte: você precisa entender que você tem região proximal, região distal e região medial. Quem estava na aula passada viu isso aqui, tá bom? Qual é o nome dessa região distal e essa região proximal? É chamada de epífise. Tanto proximal como para a região distal. Eita, escrevi errado, ó. Escrevi errado, normal. Não briguei comigo. Não briguei comigo, escrevi errado, misericórdia. Epífise. Epífise. Agora você tem a epífise proximal, que é o húmero, que é a direção do húmero, tá certo? Não é perdão, que é a parte superior do húmero. E você tem a epífise distal, está distante, está na região próxima do cotovelo. Vamos repetir? Epífise distal está na região próxima do cotovelo e a epífise proximal está na parte superior, na região próxima ao húmero. Agora, esse centro daqui, ele vai se chamar de diáfise. Ó, diáfise. Então, o que acontece? As duas que estão cercando, as duas, fala que nem os paulistas agora, é paulista ou carioca que fala desse jeito. As duas regiões, meus amigos e minhas amigas, olha, não brinco com essas coisas não, daqui a pouco o pessoal tá aí me criticando. Mas as duas regiões que cercam tanto a parte superior como a parte inferior é chamada de epífise. Então você tem epífise proximal naquilo que é próximo, e aquilo que é próximo é para cima, e você tem epífise distal naquilo que é distante, e o que é distante é para baixo. Fechou? E no meio é a diáfise. Agora, esse meio aqui da diáfise, na hora de realizar o procedimento, o raio-x, só serve para uma coisa, para identificação de quê? De RC. O que é RC? Raio central. Identificou o raio central? Tá perfeito. Todas as vezes que você for fazer um raio-x, localiza o meio. Tem gente que tem dificuldade de meio, lá ele. Tem gente que tem dificuldade de localizar meio, região do meio, muito fácil. É por isso que eu falo com vocês. É muito importante você
identificar, você organizar na sua cabeça aquilo que de fato é fundamental. Por quê? Porque tudo isso você vai analisar, vai observar e vai colocar em prática. Essa observação nada mais, ó, esquece, papai. Esquece. Nada mais impede que você progredir. Não, progredir. De vez em quando acontece algumas coisas, dá um esquecimento na cabeça, mas é normal. Tá? Então, vamos voltar para o nosso exame para nós conseguirmos captar tudo perfeitamente. Perfeitamente. Vamos beber café, né? Caneca do Rasta. Quem quer uma caneca dessa? Quem quer uma caneca dessa? Dando segmento a esse, porém, você fez a percepção de que o raio é central e você já percebeu também que o paciente ele está em pé. Se ele está em pé, ele está em ortostase. Ó, o povo manda a caneca lá, ele. Aqui na Bahia, pai, o negócio é sério. Manda a xícara, né? Manda a xícara, manda a caneca não. Aqui na Bahia, fala, manda a caneca, dá erro, pai, dá erro. Deus é mais. Não fala um negócio aqui na Bahia, não. O braço, o João Paulo perguntou, rasta o braço, faz ele na RI, tá, rotação interna ou rotação externa. Outra coisa que eu vou falar, perfeito, João, vou responder agora. Outra coisa que eu vou falar, é o seguinte, quando você faz o braço, o AP é sempre posição anatômica. Qual é a posição anatômica? Região palmar, ó, as mãos como está, a região palmar está voltada para frente. Posição anatômica, você não vai esquecer nunca mais. Então, uma coisa que você observa do posicionamento do paciente, além de perceber que ele está em pé, além de perceber que o raio é central, além de perceber que o ponto do meio, que é na diáfise, é o raio central, além de perceber que você precisa pegar a região do ombro, que é a estrutura distal, e precisa pegar também o cotovelo, ou perdão, ombro proximal e cotovelo distal. Você precisa analisar também o seguinte, o posicionamento do paciente. A mão do paciente, olha como está em posição anatômica. Agora, o que fez, o que, na verdade, na hora de fazer esse exame fez, e é fundamental também vocês perceberem, um ponto-chave, é o seguinte, na hora de realizar o procedimento, perceba, gente, perceba que vocês são inteligentes demais, demais. Perceba que teve um afastamento, tá? Ó, olha aqui a distância, tá vendo? A distância, uma distância dos arcos costais, ou da costela, melhor dizendo, para a região de estudo. Por que fez essa distância? Porque se for mulher, a região do seio pode gerar sobreposição. Entendeu? A região dos seios pode gerar sobreposição. E se gerar sobreposição, pode gerar. Como é que eu falo? Se gerar sobreposição, vai gerar sobreposição, né? Gerando sobreposição, vai gerar sobreposição. Mas vai dificultar a patologia, a identificação de patologia. Porque o paciente ele pode ter uma fratura mínima na região interna do úmero, que é essa região aqui, ó. A gente pode ter uma fratura mínima aqui. Se a região dos seios da mulher ficar na frente, vai dificultar o exame demais. Então, é necessário você afastar. No aplicativo, não fui eu não, gente. Ó, não foi eu não. Foi eu não. No aplicativo, o que foi que fez? Tem duas coisas erradas aqui. Primeiro, o marcador está errado, porque o marcador aqui é o lado esquerdo do paciente. O marcador está do lado esquerdo. E marcador nunca é do lado esquerdo. O marcador sempre será do lado direito
da estrutura. Então, na posição anatômica, o marcador está do lado esquerdo. Quando você faz a visualização de imagem, você faz desse jeito aqui, sempre invertido para você, Rasta. Para mim tá parecendo que é direito, mas você tá de frente para a tela. Você tá de frente pro Rasta aqui, ó. Você tá de frente. Então é sempre o lado invertido. Aí você faz essa análise. A outra coisa que eu vou falar é, ó, a mão como tá, supinada, supinada. O que é supinada? Supinada. O que é supina? Aí entra a galera da maromba, né? Tô ligado você tomando Durateston, Deca, tomando Estronazolol, tomando... Tô ligado em você, viu? A galera da academia aí, o que é supinada? É como se estivesse fazendo um supino. Palma na mão, voltada para cima. Ó, região palmar. Região palmar voltada para frente. Para frente. Então, é fundamental você fazer essa análise. Se o paciente, se o paciente, hum, se o paciente não conseguir fazer essa, entenda uma coisa, o médico pediu do número. O paciente só não vai conseguir fazer essa rotação se a patologia dele também estiver no ombro. Se ele tiver com alguma lesão no ombro. Mas se ele tiver só no número na região da porção da diáfise e na região distal, o que é que vai acontecer? Ele vai conseguir fazer a rotação. Se ele não conseguir, você faz do jeito que tiver. A vantagem sobre a vantagem sobre o número, já esquecendo, ó, Deus é pai. Lá ele, viu, Rosângela? A vantagem sobre o número é porque é um osso único. Um osso único. Então não tem dois ossos para sobrepor e nem gerar obliquidade tamanho tão grotesca, né, pai? Mas o que acontece quando você faz essa análise aí, você vê se o paciente, gente, tiver com dificuldade, gente, ó, entenda uma coisa, coloca uma coisa de ver na cabeça de vocês. Raio-X, exame de raio-X é do jeito que der, tá? Às vezes teremos como profissionais que inventar posicionamentos. Às vezes, de fato, teremos que inventar posicionamento para quê? Para conseguir realizar o procedimento. Agora, claro. É fundamental você manter a comunicação com o médico. Porque se o paciente não está colaborando, não tem como você pegar e realizar o procedimento. Manter a comunicação com o médico é fundamental. É a base primordial de tudo. Você precisa ter a comunicação com o médico. Fechou? Então vamos lá para você identificar o outro posicionamento. Eu quero que você preste bastante atenção. Lembrando, aqui é o AP, tá, gente? Aqui é o AP. Eu consigo, nesse exame aqui, do jeito que o paciente foi, do tamanho do paciente também, se o médico pedir, eu quero AP de ombro, ou AP de ombro, AP de húmero e AP de cotovelo. Eu posso pegar os três, dependendo da altura do paciente, do tamanho do paciente, você consegue pegar. E outra coisa, a distância foco filme, 1 metro. 1 metro. Grave algo para a sua vida. Distância de membro superior e distância de membro inferior é 1 metro. Não tenho por que inventar outra coisa. Tá certo? Não tenho por que inventar. Então, vamos lá para o nosso próximo posicionamento. Também é posicionamento de húmero. Nós falamos sobre o AP de húmero, que é justamente isso aqui, ó. A mão do paciente voltada para frente e nós também deixamos claro que é fundamental você observar toda a região do paciente. Mas esse posicionamento agora que eu quero falar com vocês é outro posicionamento. Esse posicionamento de agora é necessário você observar porque ele é o perfil de húmero. Perfil de húmero. Então, o que acontece? O perfil de húmero tem essa forma de fazer que eu, particularmente, rasta, não faço muito, só faço, de fato, se o paciente colaborar. Se o paciente colaborar. O raio é perpendicular. Por que, Rasta, você não faz muito esse posicionamento? Gente, eu estou usando esse aqui porque é o aplicativo que eu tenho aqui.
tá? É o aplicativo que eu tenho para mostrar a aula a vocês 3D. Deixa eu ver se tem outro aplicativo aqui para mostrar perfeitamente a vocês, mas não tem. É esse aplicativo que eu tenho para mostrar 3D a vocês. E breve, eu sei que a galera fica doida querendo, mas breve estará disponível para você. Esse posicionamento aqui do paciente tem duas formas de você fazer. Tem essa forma daí, você botando a mão do paciente desse jeito para fazer o perfil, só que tem você colocando a mão do paciente para trás também, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui na internet um desse aí, colocando a mão do paciente para trás. Você coloca a mão do paciente para trás também. Por que, Rasta? É também importante nós aprendermos todos os posicionamentos. Quando você vai fazer uma radiografia, ou quando você vai fazer um raio-x, melhor dizendo, é bom vocês observarem tudo, ver tudo de todas as formas. Por quê? Porque você vai fazer análise completa daquilo que é fundamental. Então você tem esse jeito de fazer e você tem esse jeito aqui também de fazer, que é o mais utilizado. É o mais utilizado. Tá? O paciente é como se você fosse fazer um perfil escapular, que eu vou falar depois sobre ele. É como se o paciente ele tivesse posição de polícia, para. É como se o paciente tivesse com a mão na cintura, ó. Abordagem, né? Abordagem. Então, você vai pegar o braço do paciente, você vai colocar encostado. É mais confortável para você na hora de realizar o exame desse jeito. Por quê? Porque se você coloca o braço do paciente desse jeito aí, existe a possibilidade muito baixa do paciente cansar o braço e relaxar o braço. Entendeu? Mas se você coloca desse jeito aqui, é muito mais fácil o paciente gerar um cansaço na glenohumeral ou no ombro e descer o ombro. Mas o importante é você entender todos os métodos. Você pode fazer tanto desse jeito, com raio perpendicular, como desse jeito também com o raio perpendicular. Qualquer um dos dois jeitos dá certo, Rasta, com certeza, né? Porque o Rasta vai lhe ensinar da melhor forma possível. Fechou? Agora nós podemos ir para algo que é muito interessante também. Ah, deixa eu mostrar a vocês como fica, né? Raio-X, claro. Ô, Rasta, não vai mostrar como fica o raio-X, não, Rasta? Eu mostro, papai. Olha o raio-X, como ele fica aqui. Como o raio-X fica após você realizar o procedimento. Fica sentido. Ó, outra coisa que eu vou falar sobre isso. Outra coisa. Para quem usa o sistema DR, é de boa, pô. É de boa. E você pega, faz o giro, conecta, deixa ele alinhado certinho. Mas quando você usa o sistema CR ou o convencional, é a forma que você vai entregar ao médico, tá certo? É a forma que você vai entregar ao médico. Outra coisa que eu vou falar com vocês para não esquecer, quando você faz o raio-x de húmero, de ombro, que são mais próximas da região medial, é de extrema importância, gente, pelo amor de Deus. É de extrema importância. Se o paciente se você perceber que a região do paciente está vermelha ou está roxa, é sinal de fratura. Possa ser que seja e possa ser que não seja. Então faz análise da estrutura do paciente. Por quê? Porque ele pode estar com uma fratura, ele pode estar com a luxação também, e isso ele não vai conseguir gerar. Então você tem que pegar o paciente e dizer assim, Senhor, vai até o seu limite, vai até onde der. Não força a estrutura do paciente. Não força, é ruim para você, é ruim para a sua imagem. Porque se o paciente ele se sentir, ele estar ou estiver inseguro com você, você não vai conseguir realizar o procedimento. Vai ser complexo, vai ser complicado e complexo para você. E fora é seu nome que está no jogo. Fechou? Mas vamos lá para o que interessa também. O que eu quero mostrar a vocês agora é vocês entenderem isso aí, né, gente?
O que eu quero mostrar a vocês agora é outra incidência, que também é fundamental para todos os procedimentos, tá certo? Nós falamos sobre o húmero, entendemos que a região do húmero, nós iremos citar a do AP e do perfil. Nós também iremos memorizar que durante o procedimento de húmero, você precisa pegar a estrutura distal, estrutura proximal, que são as duas articulações. Isso tudo vocês entenderam por quê, velho? Porque os meus alunos é fora do sério, papai. Os meus alunos são fora do sério. Mas vamos lá para essa incidência aqui, chamada de ombro, ou incidência da glenohumeral. O ombro, ele é a mesma forma, praticamente, a mesma forma de fazer um número. Porque o posicionamento do paciente, faça análise, e o posicionamento do paciente está dando o mesmo segmento. O paciente está em ortostase, o exame está sendo feito no book, o raio está perpendicular, então você já começa a facilitar. Opa, Rasta, então me explica para eu entender melhor, papai. Eu te explico agora, nego. Todas as vezes que você faz o raio-x de ombro, ó, todas as vezes que você faz o raio-x de ombro, você já entende automaticamente que no raio-x de ombro você tem esse procedimento. E qual é o procedimento, Rasta? Você tem o AP de ombro, o AP de húmero, o AP de cotovelo. Rasta, e por que é fundamental eu gravar tudo isso? Para você não se passar na hora do seu exame e dizer que o Rasta não lhe ensinou. Ou não, gravou, né? Então, o que acontece? Quando você faz essa análise perfeita, essa análise crítica, você entrega um exame de qualidade. Aí vai, o AP de ombro. O AP de ombro, ele tem muitos exames mesmo. Mas você precisa captar, e eu vou soltar o vídeo aqui para vocês verem, sobre o AP de ombro, porque eu fiz um vídeo desse no Instagram e nós temos várias formas de fazer o ombro. Só que eu vou soltar o vídeo do Instagram para vocês conseguirem se adaptar e conseguirem entender. Eu preciso entender, Rasta, precisa. Você precisa entender que o ombro é uma peça fundamental. Então, como eu já peguei e já soltei um vídeo desse aí, falando sobre o AP de ombro, e eu preciso que vocês memorizem. Não, gente, não é gravar. Gravar, qualquer um grava. Gravar é para aluno que não tem capacidade de estudar. A realidade é essa. Como eu preciso que vocês memorizem e estudem, o que é que eu vou fazer com vocês? Eu vou entrar na cabeça de vocês até vocês gravarem, tá? Eu vou fazer vocês entenderem isso aqui de uma forma que vocês nunca entenderam antes. Por que, Rasta, você vai fazer isso? Para vocês, os meus alunos, têm que ser melhor do que eu. Aluno meu não é igual ou inferior ou pior do que eu. Quando você faz o ombro, você pode fazer ombro de várias formas, gente, de várias formas. Eu estou procurando um vídeo aqui para vocês entenderem, porque eu mesmo já fiz um vídeo sobre isso, para vocês entenderem que é fundamental vocês gravarem, vocês memorizarem, você estudar, não ficar dependendo de uma coisa só, não. Eu estava conversando com o pessoal e falei assim, gente, as aulas de hoje em dia, elas não estão no meu agrado. Por que, Rasta, não está no seu agrado? Porque hoje em dia, infelizmente, as pessoas estão deixando a desejar. Mas o Rasta, papai, o Rasta, que é diferente dos iguais, porque faz com amor, faz com dedicação. O que é que ele está fazendo? Ele está pegando vocês, segurando na mão de vocês,
para explicar a vocês, para que vocês possam, e vocês são melhor do que ele. É fundamental isso para mim. Mas vamos para o que interessa aqui. Eu fiz um vídeo e eu vou soltar ele aqui para vocês gravarem. Eu preciso que vocês gravem isso aqui. Eu preciso mesmo que vocês gravem isso aqui porque é fundamental para vocês. Eu vou soltar aqui para vocês gravarem isso aqui. Vamos lá para o vídeo. Presta atenção, que é um vídeo sobre raio-x de ombro, tá? Vou soltar aqui. Aí beleza, será que vocês sabem o tipo de raio-x de ombro que existe? Primeiro raio-x de ombro, rotação neutra. O segundo raio-x de ombro, rotação externa. Terceiro raio-x de ombro, AP verdadeiro. E por último, rotação interna. Também você acha que eu não tô ligado que você já vai dizendo rasta, você esqueceu de uma coisa? Esqueci não, papai, porque de ombro, perfil, nós temos dois jeitos de fazer. Esse é o primeiro jeito, que é novidade para muita gente, mas vem um segundo jeito por aí. Fala sério, né, pai? Você acha que acabou? Raio-x de ombro é ombro, papai. Falta um só. Essa aqui eu quero ver vocês dizerem o nome aqui no comentário. Valeu, beijo do Rasta. E aí, pai, beleza? Será que... Captou? Deu para entender? Então, o que acontece, Rasta? Me dá uma dica, Rasta, para eu conseguir gravar não, estudar. Só de raio-x de ombro, a realidade seja dita, nós temos, gente, uma pancada de raio-x de ombro. Tem o AP verdadeiro, o AP com rotação interna, o AP com rotação externa. E AP com rotação externa, com posição neutra, é diferente. Nós temos duas formas de fazer o perfil. Nós temos o axilar de ombro. É muita forma de fazer. O que eu estou falando com vocês aqui, o que eu vou passar para vocês, são apenas os princípios básicos para você conseguir desenvolver o seu raio-x de ombro. Desenvolver. São os princípios básicos. Por que eu preciso desses princípios básicos? Porque quando você faz o raio-x de ombro, você precisa captar tudo da melhor forma. Você precisa captar tudo do melhor jeito. Mas vamos lá para nós adiantarmos, tá? Vamos lá. Aí tá o AP de ombro. Esse AP aqui, ele vai diferenciar um pouco, porque ele é chamado de AP verdadeiro. Ô, Rasta, qual é o objetivo, Rasta, do AP verdadeiro? O objetivo do AP verdadeiro é você ter visão plena disso aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Quando você faz o AP verdadeiro, deixa eu aproximar aqui. Deixa eu aproximar. Quando você faz o AP verdadeiro, uma coisa que você vai perceber é a rotação do paciente. Você viu lá que a rotação do paciente da região contrária houve. Para você conseguir sair disso daqui para isso aqui, ó. Ó, você consegue ver aqui. Você consegue ver o quê? Você consegue ver de forma clara, o seguinte. Você vê aqui, vamos lá arriscar para vocês entenderem o que é que você vai ver. Porque não adianta só... Gente, uma coisa que eu sempre falo com os meus alunos. Eu não quero de jeito nenhum que você grave como fazer o exame. Eu quero que vocês entendam o porquê que você está fazendo o exame. É fundamental você entender o porquê. Porque fazer por fazer, sinceramente, qualquer um faz, pô. E por aí qualquer um vai. Mas os meus alunos são diferentes. Os meus alunos fazem e entendem por que está fazendo. É por isso que eu digo, não perde a aula do Rasta, hein? Mas vamos lá. O Rasta está se mostrando, não estou me mostrando, não. Estou falando a realidade, né, pai? O que é que você está vendo aqui, ó?
Porque o AP verdadeiro de ombro, ele deve ser entregue. Você vê a cabeça umeral aqui por completa e você vê a cavidade glenoide. Por que, Rasta? Porque pode acontecer. Pode acontecer do seu paciente ele pegar e ele ter essa dificuldade para realizar o procedimento e a fratura dele pode estar na cabeça umeral, bem aqui, ó. A fratura dele pode estar bem aqui na cabeça umeral. Aí eu lhe pergunto, já pensou, pai, se a fratura do paciente ela está na cabeça umeral, você vai fazer o que, pelo amor de Deus? Você precisa de de todas as formas que eu já encontrei, é necessário você entregar um exame de qualidade. E é necessário mesmo você entregar um exame de qualidade. Por quê? Aluno do Rasta entrega exames padrão FIFA, padrão ouro. Então, quando você faz um exame desse aí, você tem que dar o melhor. Você tem que dar o melhor. Não adianta entregar de qualquer jeito. Aí você tem a fratura do paciente, pode estar na cabeça umeral. E como é que você vai fazer a localização? Você vai pegar e vai tentar fazer essa rotação. Porque eu digo sempre tentar e não afirmo fazer. Porque o paciente ele pode estar com muita dor e você não conseguir realizar. E você não pode forçar o paciente a um procedimento que ele não consiga de jeito nenhum entregar, porque prejudicado vai ser você mesmo. O paciente vai lhe xingar todo e você não tem noção o quanto isso é ruim. Entendeu isso aí? Aí vamos lá. Nessa ideia de você entregar como é que se fala, meu Deus? Na ideia de você entregar esse posicionamento do paciente, você vai conseguir ter uma visão melhor. Agora, aproveitando que eu tô aqui, deixa eu mostrar outra coisa a você. Quando você faz o axilar, você tem essa visão daqui, ó, o axilar. Porque o paciente vai levantar a mão. Agora, claro que, essa visão daqui, eu boto aqui de jeito melhor. Essa visão daqui. Essa visão daqui, né? Essa visão daqui, o paciente vai estar com a mão levantada. Então, a cabeça do húmero vai aparecer em outra proporção. Então, vou isolar aqui só para você entender. Quando você faz o perfil, o axilar, né? O axilar. Deixa eu rotacionar aqui. Como é que gira isso aqui, meu Deus? Quando você faz o axilar, o que você vai ver do paciente aqui? Consegui. O axilar, o húmero vai ficar desse jeito aqui, ó. Então, você vai conseguir ver essa porção aqui, tá? Você vai ver essa porção aqui da cabeça humeral do paciente, no axilar. No perfil, você vai ver essa porção aqui. Captou? Agora, quando você faz o AP verdadeiro, você vê essa porção de cá. E aqui você vai ver a cabeça do húmero e também vai ver o que mais? A cavidade glenoide desse jeito aqui, ó, porque o paciente vai estar virado, você vê a cavidade glenoide toda a porção. E isso é massa, velho. Quando você entrega um exame de qualidade ao médico, você não tem noção, o médico praticamente ele se apaixona por você, pela qualidade do exame que você entregou, pela qualidade do que você fez. Porque os médicos gostam disso e são os médicos que definem os parâmetros, nós temos que obedecer os parâmetros do médico. Ô Rasta, me tira outra dúvida. Lhe tiro sim. No posicionamento radiográfico, como é que vai aparecer o ombro, Rasta? Porque eu vou identificar o ombro lá no raio-x do AP. Aí vem aquela diferença que nós falamos, tá certo? Por quê? Porque no AP neutro vai aparecer desse jeito aqui. Ô Rasta, como é que eu consigo identificar o AP neutro do AP verdadeiro? É outra coisa que também é simples de entender.
Perceba aqui, eu não sei se você vai conseguir ver perfeito, mas analise aqui, ó. No AP neutro, ó, a cavidade glenoide está passando por trás da cabeça do úmero. Captou? A cavidade glenoide está passando por trás da cabeça do úmero. Isso daí é o AP verdadeiro. Agora, ou AP com rotação neutra, né? O AP neutro. Agora, quando você vai fazer o AP, deixa eu ver aqui se eu acho a imagem. Cadê o AP verdadeiro? Deixa eu ver se eu acho a imagem aqui. Quando você vai fazer o AP verdadeiro, cadê? Deixa eu ver se eu acho a imagem aqui do AP verdadeiro. Aqui, achei. Quando você faz o AP verdadeiro, olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Eu digo aos meus alunos são inteligentes demais. Meus alunos são fora do sério. Olha o AP verdadeiro como fica. Do jeito que nós falamos. Tá vendo? Olha o AP verdadeiro como é que fica. Fica perfeito, pô. Olha que exame lindo você vai entregar ao médico. O médico vai olhar para você, olha lá, ó. Você consegue ver cabeça do úmero, consegue ver a cavidade glenoide. Você lembra que eu falei com vocês? Você consegue ver a cavidade glenoide de maneira perfeita, como vocês estão analisando. E outra coisa é esse espaço articular. Ou seja, você consegue ter noção, que lindo, né, Bruna? Você consegue ter noção desse espaço articular. Você se torna o gênio da lâmpada quando você faz isso, e o médico ele fica gamado em você de certa forma. Por quê? Porque você conseguiu entregar um exame de qualidade ao médico. É fundamental, sim. É necessário, sim. Por quê? Porque quando você entrega um exame de qualidade, a sua visão fica sendo outra. E não adianta a gente dizer assim, tem gente que fala assim, ah, eu não tô aqui para mostrar nada a ninguém. Infelizmente tá, pô. Para com esse negócio. Olha que exame perfeito. Olha que exame perfeito, cara. Você vai entregar um médico. O médico vai dizer assim, cara, você aprendeu com quem? Aí você diz, eu aprendi com Rasta, doutor. Brincando, viu, gente? Porque tem gente que leva a sério e pensa, não, o Rasta tá se gabando. Não, é brincadeira só. É só resenha mesmo para descontrair. Mas bora adiantar, eu já preciso terminar essa aula por causa do horário que vocês têm o afazeres de vocês. Então vamos lá para o que interessa, né? Vamos lá para onde nós paramos de fato, para nós conseguirmos compreender tudo da melhor forma. Deixa eu puxar para cá. Cadê? Venha, 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 venha. Não me chame não, viu? Não me chame. Aqui tem uma sugueira na Bahia aqui, né? Não me chame não, viu? Não me chame não, que eu vou. Não me chame não. Venha, venha, venha. É a sugueira da Bahia. Então, no posicionamento do paciente, do AP verdadeiro, você identifica rápido, pô. Olha lá, ó. O AP verdadeiro, o paciente, ele tá com o braço, né? O braço do paciente tá na região abdominal. Olha lá o braço do paciente na região abdominal. E outra coisa que você vai analisar também é que além do braço do paciente estar na região abdominal, na direção do umbigo, né? Para quem fala umbigo, na direção do umbigo, o paciente fez uma leve rotação. E essa leve rotação está onde, Rasta? Essa leve rotação, essa leve obliquidade está na porção, né, que não é a porção solicitada para estudo. Então, o paciente ele oblicua para quê? Para justamente nós termos a visão daquele exame que nós vimos, que nós enxergamos. É um exame de qualidade que você vai entregar. Ô, Rasta, para eu fazer esse exame de qualidade, Rasta, eu preciso entender o quê? Qual é o ponto-chave do meu entendimento? É muito simples. Você só precisa fazer análise de entender que o médico, quando ele pede o AP verdadeiro, ele quer ver a porção articular. Ele quer ver a cabeça humeral, ele quer ver a cavidade glenoide lateralizada e ele quer ver o espaço articular. Fechou? Mas isso daí é muito fácil para vocês entenderem, porque vocês são inteligentes demais. Agora vamos para o outro posicionamento que nós precisamos andar. Adiantar. Esse posicionamento que eu vou te mostrar agora
é o posicionamento de escápula. O que é esse posicionamento de escápula rasta? É justamente isso daqui, ó. Desse jeito que você vai visualizar a estrutura do paciente, tá? Desse jeito aqui. Ele precisa ver aqui, ele precisa ver o que? Essa porção aqui da escápula. Então, vai ter sobreposição? Vai ter sobreposição. Por que, Rasta, vai ter sobreposição? Porque na imagem, de cara, gente, usando o raciocínio lógico, você já percebe que a região da costela está sobrepondo, ó, sobrepondo a escápula. Então você já percebe que vai ter sobreposição. Ô Rasta, e por que o paciente ele levanta a mão? Eu também te explico. Quando o paciente ele levanta a mão, a escápula dele que está aqui, tá? Ela vem para a ponta. Entendeu não? A escápula dele que está aqui vem mais para a ponta, para ele tentar desassociar um pouquinho. Ó, pega na sua escápula e você percebe que a sua escápula ela vai sair de um lado e vai mais lateralizar. O final da escápula, gente, ela vai ficar justamente aqui, ó, onde está o raio central, tá? Então a escápula, ela tá aqui, ela tá aqui, vai sair daqui e vai vir para cá quando você levanta o braço. Ó, pega na sua escápula, ó, levantou, perceba que a escápula, ela dá uma lateralizada. Entendeu? Vamos ver isso daqui também nesse formato aqui para vocês conseguirem gravar. Olha lá. Olha a escápula do paciente lá. Deu para ver? Agora, o que eu falei com vocês, que infelizmente vai ter uma sobreposição por causa da costela. Ó, a escápula do paciente perfeita. Tá vendo aqui? Olha a escápula do paciente aqui. Mas vai ter a sobreposição aqui das costelas. É impossível não ter, né, velho? Fazer a P de escápula e não ter sobreposição de costela é impossível. É impossível. E para nós adiantarmos, porque o tempo não nos espera, e eu preciso encerrar essa live, eu vou mostrar a vocês aqui agora outra coisa muito interessante também, que é o Y. O Y. Esse aqui é o último que eu vou mostrar a vocês, tá, gente? Eu vou mostrar a vocês o último aqui por causa do horário. Eu preciso respeitar o horário da aula, certo? O Y. Esse Y daqui que eu vou mostrar a vocês é o mais famoso. É o mais famoso. A maioria das vezes, na maioria dos locais que você vai, você aprende esse Y aí. Mas eu prometo a vocês, ensinar a vocês a fazer um perfil escapular daquele que eu fiz lá no vídeo. Eu fiz um vídeo falando sobre isso. Um perfil escapular de uma maneira diferente. Porque vocês precisam sim aprender de todas as formas. Quando você faz análise do perfil escapular, o que é que você vai analisar nesse perfil escapular? Posicionamento do paciente. O posicionamento do paciente, ele é crucial, ele é fundamental para você identificar. Estou terminando agora, não sai daí não, que eu vou explicar já já sobre o certificado. O posicionamento do paciente, ele é fundamental para você identificar na hora de fazer o exame. Toda hora eu falo isso, já está se tornando chato já, né? Mas é bom demais você entender. E no perfil escapular, o paciente ele também está em ortostase. No perfil escapular é chamado de Y, tá certo? E no perfil escapular, se você for fazer desse jeito, você vai observar o seguinte também para nós não esquecermos. Você vai observar que o paciente ele está com o braço angulado. Olha a angulação do braço aqui, ó. Cadê ele? Subir a imagem que sobe, bênção. Deus, sobe. Olha lá. O braço do paciente está angulado. Essa angulação daqui é justamente essa daqui, ó. Quantos graus? 90 graus. 90 graus. Tá vendo o braço do paciente angulado? Pô. Aí, a outra forma que eu quero que vocês entendam também, que você pode fazer, é outra forma bastante conhecida também, que dá o mesmo parâmetro e o mesmo segmento.
É o que eu digo a galera, gente, professor, eu posso fazer dessa forma? Pode. Eu não impeço os meus alunos de fazerem. Mas eu sempre falo com eles, gente, me entregue o resultado. O importante para mim é o resultado, tá? Eu já aprendi posicionamento de paciente com estagiário, já aprendi, pô. Já aprendi. Ah, professor, você já aprendeu? Já aprendi, velho. Quem é o técnico que nunca aprendeu com o estagiário? Então aqui, perceba que a mão do paciente já não está mais para trás. A mão do paciente está na região da escápula dele, tá? Da escápula, ó, na região da escápula. E o raio central, gente, é o que eu digo, é sempre no centro. Sempre no centro. Isso daqui eu vou fazer um vídeo, tá? Falando sobre isso aqui também, sobre posicionamento. E vou mostrar a vocês, porque todos os vídeos que eu faço, eu mostro a vocês o resultado. Eu preciso, eu dependo de mostrar isso a vocês, para vocês ganharem até credibilidade, ganharem confiança em mim, né? Para dar aula para vocês. Mas vamos para a estrutura óssea, para você entender também sobre a estrutura óssea do paciente na hora do perfil escapular. Eu friso muito, ó. Vai chegar para cá, vai chegar para cá, para cá, para cá, para cá. O famoso perfil escapular é chamado Y. Y. Por que Y rasta? Por dois porém, por um porém. Se você analisar no raio-x, eu vou mostrar vocês aqui no raio-x. Se vocês analisarem no raio-x, olha como é que está a estrutura do paciente. A estrutura do paciente, ela está no formato de quê? No formato de Y. Olha lá, ó, Y. É por isso que o perfil escapular, ele recebe o nome de Y. Agora, o que é que você analisa aí? Olha a cabeça humeral, se lembra que eu te falei? Da cabeça humeral? Olha a cabeça humeral como está. Cabeça humeral como está. Olha a escápula como está no formato de Y. Y. Y de que, rasta? Y de Neymar e de Neymar e Virgínia, de Vini Júnior e Virgínia. É só para entrar no meio da fofoca mesmo. Aí você faz essa análise. Rasta, o que é fundamental para o meu exame, sair um exame de qualidade, eu analisar justamente esse Y. Fechou? Gente, são 9h40. Nossa, o horário passa rápido demais, gente. Passa rápido demais.